Um garoto da alta sociedade aparece morto de repente dentro de um internato de muito prestígio. A princípio se pensa que é um acidente, mas aos pouquinhos algumas questões muito misteriosas ao redor da sua morte levantam a suspeita de um assassinato. Quer saber mais sobre essa história? Então vem comigo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre o Morto no Internato da Lucinda Riley. Oi, eu sou a Cat e hoje eu vou conversar um pouquinho mais sobre Morte no Internato, um livro que eu li recentemente. Eu tava com muita vontade de ler alguma coisa da Lucinda Riley, eu sei que ela foi uma escritora muito prolífica, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, mas eu não sabia muito bem por onde começar. Quando eu vi que a sinopse desse livro dela era um suspense, inclusive é o único suspense que ela escreveu, eu fiquei bem curiosa e resolvi começar por ele, eu achei que seria mais acertativo. E realmente foi positivo, porque esse aqui é um romance, é um suspense investigativo bem gostoso de ler, uma delícia mesmo, você começa, não consegue parar. Esse livro começa com a morte de um jovem chamado Charlie Cavendish. Ele é um garoto muito rico que estuda num internato para elite, e esse garoto, em determinado momento, aparece morto dentro do dormitório dele. E o Charlie era um garoto que tinha epilepsia, e todas as noites ele tomava uma medicação. Acontece que na noite fatídica ele tomou, em vez dos remédios que ele geralmente toma, 2 aspirinas. E ele era extremamente alérgico às aspirinas. Então, obviamente, todo mundo ali ao redor acha que foi um acidente ou um possível suicídio. Mas o pai do Charlie é um homem super influente, ele é um lord e tal. E ele pede que a polícia local faça uma investigação um pouquinho mais detalhada em relação à morte do filho. E é nessa investigação mais detalhada que vai entrar a personagem principal, que é a Jess Hunter. A Jess é uma detetive que trabalhava na Polícia Metropolitana de Londres, porém, ela passou por um divórcio bem conturbado, ela passou por algumas situações difíceis na carreira, então ela largou a Polícia de Londres e ela se mudou para Norfolk, que é onde a história se passa, buscando um recomeço de vida. E quando ela tá ali no seu chalezinho, pensando que a vida dela vai continuar de boa, o chefe dela de Londres aparece, bate na porta dela e pede se ela não pode, por favor, investigar essa questão do jovem no internato, porque ele não tem um contingente para mandar de Londres até Norfolk para atender esse chamado. E como ela tá aí e a demissão dela ainda não foi confirmada, se ela não pode assumir o caso. A Jess vai assumir o caso do Charlie achando que vai ser uma coisa rapidinha, que ela vai chegar lá, vai definir que foi ou suicídio ou um acidente. Porém, quando ela vai para o internato e começa a investigação primária, começa a fazer as perguntas, fazer as entrevistas, levantar alguns dados, ela percebe que a morte dele foi realmente bem misteriosa e tem mais coisa ali por baixo. Logo depois, um funcionário do internato também aparece morto e isso liga a sirene ali na cabeça da Jess e ela percebe que alguma coisa ali não tá certa, que essas 2 mortes podem estar conectadas. Esse aqui é um romance que ele reúne o clássico do suspense investigativo. Você tem uma morte suspeita, você tem uma detetive que aparece de fora e ela é inserida no meio para fazer investigação. Você vai ter várias pessoas falando coisas que levam a becos sem saída na maior parte das vezes. E tudo isso é costuradinho dentro dessa história. A Jess é uma personagem que ela nos é apresentada como uma pessoa muito competente, mas que infelizmente passou por uma questão pessoal bem complicada. Ela também está lidando com o pai, que é uma pessoa doente, que precisa da atenção dela. Então ela é uma personagem que ela tenta equilibrar os diversos setores da vida, né? A vida pessoal, a vida do trabalho, e ela tá buscando uma maneira de tornar todas essas coisas mais cômodas para ela. Mas ela também percebe que ela sempre foi muito apaixonada pelo trabalho dela, pela investigação. E quanto mais ela adentra nesse mistério do Charlie Cavendish, mais ela percebe que ela sente falta do que ela fazia em Londres. Esse é um suspense investigativo bem delicioso. Ele é gostoso de ler do início ao fim, ele é fechadinho, ele é curioso, ele vai te mantendo ligadinho ali até o final. E no suspense investigativo a gente tem o que a gente chama de cozy mystery, né? O mistério aconchegante. E eu acho que esse livro aqui se encaixa totalmente nessa definição. Primeiro porque ele tem essa característica da falta de violência, da falta de cenas fortes, que geralmente tem em outros romances. No cozy mystery isso fica mais subentendido, que é o que acontece aqui. Você não tem descrição dos assassinatos sendo cometidos, você não tem descrição dos corpos, de autópsia, nada do tipo. Ele deixa tudo isso em segundo plano, você sabe o que aconteceu porque os personagens te falam sobre isso, mas você não vê isso acontecendo, o que é uma característica do cozy mystery.
E outra característica muito importante também desse subgênero é a questão de que você tem toda a ação, todo o mistério acontecendo numa comunidade, ali numa bolha, onde todos os personagens estão inseridos, eles se conhecem, eles conhecem os segredos uns dos outros, mas eles não falam. E a detetive, ela vem do externo para o interno, ela é inserida naquela bolha e a partir dali ela começa a investigar. Então você tem toda uma sessão intimista ali naquele local e a detetive acaba se inserindo dentro disso. Então, eu diria que esse aqui é um suspense para quem gosta de suspenses investigativos não violentos, mas que tenham sim essa questão da curiosidade, do mistério, do quem fez, quem matou, do início até o final. Você vai pegar, você não vai conseguir parar de ler até chegar no finalzinho. Eu também diria que ele é um ótimo romance para quem quer começar a ler suspenses ou thrillers, mas não sabe muito bem por onde começar, não quer começar por nada muito forte. Esse aqui é uma boa opção. Teve um detalhezinho só no finalzinho desse livro que me desagradou, mas foi assim, ó, coisa de nada, porque eu sou chata mesmo, mas eu sempre comento aqui com vocês isso, que foi um detalhe técnico, um detalhe forense que acontece no final, que é uma análise de DNA, que o meu radarzinho de CSI Las Vegas, que eu assisti durante 16 anos, ficou apitando e dizendo, isso não é possível, isso não pode ser feito. E aí eu fui pesquisar e realmente não tinha como ser feito. Mas eu não sei se foi um erro da autora, que ela botou a questão ali, ou se ela botou e ela confia que a gente acredite que ficção é ficção e que na ficção tudo pode, e na ficção a gente pode passar um pouquinho a perna nas coisas e fazer a trama andar, mesmo que na realidade aquilo não aconteça. Não sei, quando vocês lerem, vocês decidam qual das duas coisas vocês acham que aconteceu, mas é um detalhe assim, ó, é bem pequenininho, é uma questão de uma análise de DNA que é feita com cabelos e vou deixar por isso mesmo. Mas atiço a curiosidade de vocês leiam e depois me digam o que vocês acharam. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Morte no Internato da Lucinda Riley. Foi uma ótima leitura, foi realmente gostoso fazer essa leitura e eu fiquei um pouquinho sentida por saber que nós nunca mais teremos outros suspenses da Lucinda e essa personagem não terá outros romances, como aqui no final fica um ganchinho de que ela só estava começando e que ela ainda teria muitas aventuras pela frente. É um pouco triste, mas pelo menos a gente pode ler o trabalho da Lucinda e prestigiar tudo que ela deixou para trás. Beijão! E a gente se vê no próximo vídeo.